Meu nome é Lucicleia e quero deixar para meditação o Salmo 89. Quero agradecer a oportunidade por estar aqui falando com vocês, amém? Amém. Então, quero todas abriram a palavra no Salmos 89, onde diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão e todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo. Na Assembleia dos Santos, o temível sobre todos os que os rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, dominarás a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calaste a Raabe com um ferido de morte. Com o teu poderoso braço, dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo, a sua plenitude. Tu os fundaste, o norte e o sul os criaste. E Tambor e Hermon exulta o teu nome. O teu braço é armado de poder, forte. Não, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são fundamentos do teu trono. Graça e verdade te procedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Quem anda ao Senhor na sua luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Portanto, tu és a glória de sua força. Tu, no teu pavor, avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, o nosso rei. Pronto, eu vou deixar até aqui ao 18, a força do Senhor, como o Senhor é fiel na nossa vida, através, né, do Senhor que nós temos a fortaleza para seguir adiante. E às vezes nós temos medo do que vai acontecer no futuro, né? Sabendo que Deus é o Deus poderoso, que repreende toda a confusão, todo medo, tudo aquilo que vem no nosso caminho para atrapalhar a nossa caminhada diante do Senhor. E eu queria deixar, né? O extraordinário do Senhor é todo dia, a partir do momento que a gente levanta da nossa cama e vê que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, a nossa casa. Mas eu quero deixar aqui registrado um dos acontecimentos, dos milagres do Senhor na minha vida, que são tantos, né? Todo dia nós vivemos um milagre. E eu quero deixar registrado, eu morei muito tempo nos Estados Unidos. E, e assim, teve uma época nos Estados Unidos que passou por uma crise muito forte. Foi em 2005 para 2006. Se instalou uma crise muito forte. Tem até um documentário que vocês podem estar vendo ali, e vocês devem ter sentido também na pele, quando se instalou aquela crise imobiliária. E eu, como cheguei nos Estados Unidos uns anos atrás, fui me organizando para sempre, né, no futuro tá bem melhor. E tá estudando, fiz curso de inglês, fiz curso de vender casas, e meu marido, sim, tinha, né, tinha empresa, tinha um trabalho fixo, e a gente tinha casa, tinha bens materiais, tinha tudo. E quando foi em meados de 2004, 2005, começou, né, essa crise aonde eu já tinha passado por todos os trabalhos e comecei a trabalhar de vender casas. E aí
Quando começou a crise imobiliária, todo mundo perdeu o trabalho. As pessoas que eram chefe, tinham os trabalhos, perderam. Muitas pessoas perderam casa. Vocês viram que os americanos foram viver na rua, compraram trailer, aqueles carros, né? Que eles, como perderam as casas, compraram o trailer para morar nos carros. E foram horrível. Quem viveu na pele sabe. Então aí nós decidimos, não por vontade, mas como o meu documento não tinha saído, e aí nós resolvemos voltar. E, e o documento do meu marido tinha tudo para sair e não saiu. E aí nós fomos obrigados a voltar, porque o governo estava fazendo, cada tempo que entra um governo ou que sai um governo, se instala uma crise, eles começam a caçar os imigrantes. E foi a nossa volta. Eu sei que eu tenho casa, graças a Deus eu tenho casa no Rio de Janeiro. E mesmo assim, nós chegamos, eu tinha muito medo. Eu nunca tinha morado no Rio de Janeiro. E eu não queria morar, porque eu tinha uma filha de 2 anos. E foi a única coisa. Eu sei que meu marido foi na frente, eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos para resolver. E só foi perca, perdi tudo que eu tinha. E quando eu voltei pro Rio de Janeiro 1 ano depois, com a minha filha de 2 anos, foi muito difícil, porque o Rio de Janeiro é um estado muito difícil para trabalho, para tudo aí eu sabia que eu teria que começar do zero, era um tempo de novo de conquista, e assim foi, voltei, mas sempre confiante no Senhor, sempre confiante no Senhor. E aí Deus falou que abriu uma porta para mim. E, e eu tinha medo de trabalhar, deixar a Rebeca em creche, aqueles medos que a gente tem quando tem filha pequena. E o Brasil, a gente sabe, né, que não é seguro, toda hora é um assalto, a gente fica um pouco temerosa. E eu sei que e eu não tinha, como eu não conhecia o estado do Rio, eu nasci em Goiás. Foi uma mudança muito assim difícil para mim. Eu sei que eu fiquei um pouco deprimida, meu marido ficou, sei que tivemos que voltar e encarar a realidade. E quando eu orava, eu fui num ciclo de oração, comecei a visitar umas igrejas e sem conhecer ninguém. Eu fui nessa oração por intermédio de uma colega. Ai, vamos no ciclo de oração que eu sei que Deus vai operar na nossa vida e tal. Fui lá com uma colega minha. E quando cheguei lá, estava lá no ciclo mesmo, entrou uma senhora bem arrumada e ela falou assim, olha, ela não era profeta, não era, era uma pessoa que estava participando ali, estava na igreja. Ela falou assim: olha, eu vim de longe, eu nunca venho nessa oração, eu moro na Barra e eu creio que Deus tem algo para você. E você tem o perfil. Ela nem conhecia nem nada, não. E você tem o perfil da escola que a minha filha trabalha e você pode ir lá deixar o seu currículo. Aí eu falei assim, eu pensei, currículo de quê? Eu não sou professora, não sou nem nem dou aula para criança. Aí eu falei assim, eu sei que por um acaso, depois passaram alguns dias, ela me explicou direitinho, me deu o contato da filha dela, eu fui e entrei em contato com a filha dela. Aí ela falou assim, olha, vão precisar de assistente, de professor. Se você quiser, você pode vir aqui e tal, e fazer entrevista. Aí eu fui, tinha um monte de gente, pessoas que estudavam pedagogia e tudo. E eu fui e deixei meu currículo lá, não tinha experiência nenhuma, só tinha um pouco, assim, o inglês. E aí fui. Eu sei que passou um tempo, eu comecei a jejuar e orar para Deus abrir as portas para nós lá no Rio de Janeiro. Passou um tempo, assim, uns 3 meses, eles me chamaram. E para a honra e glória do Senhor, foi assim uma coisa muito boa que tinha acontecido na minha vida. E o Senhor tinha me lembrado, porque eu estava passando por muita luta, mas tinha feito, nos Estados Unidos, eu tinha feito é, o refinanciamento de uma casa. Eu sei que eu recebi uns US$ 2.000 e eu peguei aquele dinheiro todo e ofertei na igreja que eu ia. Eu falei assim, eu vou ofertar esse dinheiro, eu vou ficar sem nada, mas eu vou ofertar esse dinheiro. Deus falou para dar, eu vou dar. E aí Deus me lembrou daquele dinheiro, aquela oferta de amor que eu tinha dado na minha igreja. E aí, quando foi,
E eu falei assim, que Deus fala na passagem, né? Fala que quando você oferta, que Deus abre as portas, janelas do céu. E eu sei que Deus quando eu passei naquela entrevista, passando por dificuldade, e passou uns tempos, assim, todas as economias que a gente tinha feito, apesar do tanto que eu tinha morado lá, como a gente perdeu tudo lá, a casa e tudo. Eu fiquei tentando vender a casa, eu tinha perdido tudo. Eu tinha só um pouco de dinheiro, porque meu marido trabalhou muitos anos lá. Mas só que dinheiro acaba, dinheiro acaba. Vocês sabem, no Brasil as coisas tudo caro, supermercado caro. E aí foi isso. Aí quando eu fui fazer aquela entrevista, o diretor falou: "Não, você é aprovada e eu vou ajudar, vou te dar o eu vou te ajudar a fazer a faculdade, você pode se matricular na faculdade." E foi assim, ele pagou 20% da minha faculdade. Comecei, fiz o curso de 5 anos de pedagogia e pude levar minha filha para a creche. Eu não queria colocar ela em creche, eu tinha falado, Senhor, eu prefiro um trabalho que eu pudesse estar ali, perto dela, porque eu tenho medo de deixar ela ser abusada e tal. Eu confio em Ti, Senhor, mas eu desconfiava de tudo no Rio. Aí foi, eu pude ir fazer minha faculdade de 5 anos, eu pude levar minha filha, ela tinha bolsa integral, ela tinha, apesar de tudo, dos horários que eu tinha que cumprir, mas eu tive a minha faculdade, eu tive o meu salário, que era mais de R$ 3.000 no Brasil, como assistente de professor. Eu tinha a bolsa integral até ela completar 17 anos, ela podia fazer até a faculdade, foi isso que o diretor falou, o diretor americano, que ele ia deixar a bolsa dela integral. Ela podia fazer qualquer extra atividade, balé, ela podia escolher zumba, o que ela quisesse fazer, era tudo incluído, a alimentação, tudo incluído. E foi isso assim, aí Deus falou assim: "Olha, tu fez uma aliança comigo e eu cuido de ti e cuido da tua geração." E às vezes a gente fica com medo, o medo nos paralisa e nos traz depressão, nos traz ansiedade. Mas quando nós confiamos no Senhor, ele é que nos garante a nossa vitória. Ele é que fala: "Vai que eu te garanto." E eu sei que ele abre as portas e as janelas do céu. E isso foi por muitos anos que eu vivi isso. Eu só eu só tirei a Rebeca da escola porque tive que mudar para Brasília. Meu cunhado ia se aposentar e, e outro milagre. A escola era uma escola cristã, tinha um culto todo mês, toda semana, toda quarta-feira tinha um culto para as crianças. E eu, como professora, eu evangelizava aquelas crianças. Eu cuidava de criança até 5 anos, ficava com o professor, como assistente, até eu me formar. Depois de eu formada, eu podia pegar uma sala para mim. E eu ficava ali, debaixo das bênçãos de Deus. Ali era uma escola muito rica, onde o gospel todo tá ali do Rio de Janeiro. É o Fernandinho, os filhos do Fernandinho, Fernanda Brum, a Cassiane. Eu acompanhei os filhos da Cassiane e tudo ali, o tempo que eu fiquei ali, quando depois, até ela mudar para Alphaville, para São Paulo, e abrir a igreja dela. E foram muitos gospels passaram por ali. Ali passaram pessoas que você evangelizava. E teve uma vez que me marcou muito. Foi uma criança. Ali era uma forma de fazer missão. Eu- Todos os países, Holanda, a França, China, todos que chegam ali com trabalhos, empresas que eles vão ali prestar serviço com contrato, às vezes fica 2 anos, deixa os filhos nas escolas americanas. E ali é a forma de você evangelizar. Eu lembro que passou uma criança holandesa, uma criança da idade da netinha da irmã Cida. E nós começamos a evangelizar, a falar da criação, com autorização da mãe, as mães deixavam lá os filhos, as mães ganhavam até salário, e eles deixavam mesmo os filhos, só pegava, deixava tipo 8 da manhã e só pegava no final do dia, tipo 6 horas. Às vezes as mães até se distraíam com as coisas do Rio de Janeiro, esqueciam os filhos lá. Sei que os filhos eram nossos, nós podia ter, eles davam autoridade para a gente evangelizar e pregar na palavra. Eu lembro que teve essa criança
O nome dela era Laila. Ela chegou, era da Holanda, e ela era assustada com tudo. Só que ela era muito inteligente. E nós começamos a evangelizar essa criança, né? Nós, a coordenadora, fazia um culto toda sexta-feira, e o culto geral de toda a educação infantil era nas quarta-feira, que tinha lá uma igreja para a gente fazer esses cultos. Aí eu lembro que ela chegou e falava só assim, que a gente pregava, né, que existia o Adão, a Eva, na forma, né, infantil, a gente falava do poder de Deus. Aí ela falou uma vez: eu não acredito que Adão é para Eva, porque todas as amigas da minha mãe têm namoradas. Elas vão com namoradas e se casam. E eu, quando eu crescer, eu quero ter uma namorada e vou me casar com uma mulher. Aí nós começamos a investir, a orar, a jejuar por essa criança. E foi tão forte que ao final dos 2 anos, que era o contrato dos pais ali no Rio de Janeiro, e ela foi evangelizada, ela aceitou Jesus e ela falou que ia casar com um homem, porque não ia casar mais com, com uma mulher, porque sabia que era errado esse conceito. E antes era mais fácil estar falando. E a gente, assim, e eu sei que muitas vidas, muitas crianças que passaram por as nossas mãos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E isso foi uma grande vitória, porque Deus falou que eu ia com uma missão, que eu ia pregar para todas as nações ali. Eu não sabia qual que era o público e não sabia. Eu falei, Senhor, vou morar no Brasil, como que eu vou pregar para todas as nações ali? Só que eram muitas pessoas que passaram ali, mães, pais, era da França. Até hoje eu mantenho um contato. Hoje eu vejo que eles já são rapazes, moças, e eles, as mães às vezes mandam um abraço, a gente mantém a rede social. Eles falam: olha o tamanho que já está a Patrícia, olha o tamanho que está a Laila, olha o tamanho que está. E a gente, quando tem um tempinho, eu vou lá no Face para ver. E é isso que o meu testemunho. Eu sei que quando Deus fala que vai fazer, é só obedecer. Através da nossa obediência e o nosso temor ao nome do Senhor é que traz essa segurança. E quando ele fala para a gente dar uma oferta de amor, para a gente doar aquilo, é porque ele vai fazer lá na frente. E eu sei que é Deus que cuida de nós, Deus cuida de nós. Às vezes nós não cremos, somos temerosos, às vezes a gente tem medo, a gente não tem um trabalho hoje, não tenho a provisão, não tenho dinheiro. Eu sei que Deus tem feito até hoje, até a minha vinda para Portugal foi com propósito, as viagens que eu faço, que em Portugal também, igual eu estava falando no grupo, o nosso salário é pouco aqui. Nós é um dos países da Europa que pagam pior. Então, assim, a gente vive dia extraordinário de milagre, de tudo, né? A provisão é diária. A gente vê Deus em tudo. Eu falei assim, quando eu chegar na Europa, eu vou conhecer quero conhecer os países da Europa, porque para enriquecer, né? Eu conheço muito os Estados Unidos, conheço quase tudo dos Estados Unidos. Agora eu quero conhecer a Europa também. Só que eu vi, aí eu estava também no grupo de oração com a irmã Sueli, a irmã Cida, as outras irmãs, irmã Nilda, e eu falei, irmã, vamos orar, eu quero fazer essa viagem, eu sei que Deus vai me levar esse ano para fazer essas viagens que eu sinto no coração de fazer. E Deus fez mais um extraordinário quando eu fui para a Suíça. Eu falei, não tenho muito dinheiro, mas eu sei que eu quero levar o meu marido e a minha filha. E a minha filha, para começar, ainda convidou uma amiga. Aí eu falei, eu sei que eu tinha o meu primo que sempre me convidava para ir para lá. E quando eu fui, foi tudo preparado por ele também. E assim, ele prepara tudo para nós. De tudo, do bom e do melhor, Deus prepara. Os manás vêm do Senhor. A nossa comida é do Senhor. O nosso ar que a gente respira, a nossa saúde, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para nós contar os testemunhos para o Senhor. E tudo vem dele. A nossa força. Tudo é do Senhor, a nossa alegria, tudo é para a honra do Senhor. E eu agradeço ao Senhor a oportunidade
de ter, né, deixado aqui um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. É isso. Eu passo a palavra para a irmã Cida.